Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeiro verso, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, diz assim: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Um dos conceitos ou noções ou ideias que mais fascinam o ser humano é a noção de superioridade. Desde que o mundo é mundo, o ser humano se encanta pela ideia de superioridade. Entre Caim e Abel havia uma disputa, principalmente no coração de Caim, a respeito de quem seria o melhor. Entre os discípulos de Jesus, virava e mexia, essa questão vinha à tona. Quem dentre nós é o maior? Na história da humanidade, várias modalidades, vários modos foram estabelecidos para se chegar à conclusão sobre quem é o maior. As competições surgiram para que aqueles que eram superiores pudessem ser identificados. Está aí o atletismo para nos mostrar quem é melhor em termos de velocidade, ou de altura, ou de distância. Eu acompanhava pela televisão o card principal do UFC, que aconteceu no Rio de Janeiro, e onde os brasileiros lutaram, principalmente o Anderson Silva,
conhecido como Spider, que deu só uma surra no seu oponente japonês, e aqueles que puderam ver a luta puderam ver de forma inequívoca a superioridade de um competidor sobre o outro. Até a Cristiane, que não gosta muito de lutas, assistiu junto comigo enquanto me dava socos e chaves de pescoço, e eu pensei que era melhor estar dentro do ringue do que ali com ela, apanhando dela. Tensão de ver duas pessoas se enfrentando, mas uma muito superior à outra. E a superioridade fascina, os olhos brilham. A ideia de que alguém se tornou melhor do que todos os demais. Superioridade. Uma noção que nos encanta e que muitas vezes nós perseguimos ao longo da nossa vida. A mim me parece que o autor da carta aos Hebreus conhecia essa nossa fascinação, esse nosso encantamento pela noção de superioridade. Porque essa carta foi toda escrita a partir dessa noção de superioridade. Se nós pudéssemos dividir de forma bastante simples, didática, essa epístola aos Hebreus, nós a dividiríamos em 3 partes. O autor fala da superioridade de Jesus em relação a tudo e em relação a todos. Jesus é maior do que os anjos, ele diz. Jesus é maior do que Moisés, ele diz. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que a criação. Jesus é maior do que as criaturas, todas elas juntas. Jesus é o Filho de Deus e é maior do que tudo que nós conhecemos. Jesus é superior. Tem que ser adorado como superior. Tem que ser celebrado como superior. Diante dele todos se rendem, diante dele todos se prostram. Os anjos lhe dão testemunho. A superioridade de Jesus, diante dos olhos da igreja, ela reconhece o seu Senhor. E ela sabe que não há nada maior do que ele. Segunda parte da carta aos Hebreus fala da superioridade do sacrifício de Jesus. Ele ofereceu um sacrifício superior, superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, que não tinham eficácia permanente. O autor aos Hebreus diz: o sangue de bodes, animais, bois, não pode purificar totalmente do pecado. Só o sangue do Filho de Deus, derramado naquela cruz, pode purificar as nossas vidas e redimir o nosso coração. Um sacrifício superior, pleno, como cumprimento de tudo aquilo que foi dito, pregado, testificado em toda a tradição do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus diz que tudo que tinha sido escrito até Jesus era sombra do que ainda haveria de vir. Como quando você vê que alguém se aproxima, não porque já consegue ver a pessoa, mas porque a sombra dela aparece no lugar onde você está. E pela silhueta você vê quem está se aproximando. De repente a silhueta é tão precisa que você consegue saber se será um homem, uma mulher, ou quem sabe até qual é a pessoa especificamente que daqui a pouquinho, na sequência daquela sombra, vai adentrar. Quem leu, quem conheceu, quem acompanhou tudo que foi feito no Antigo Testamento, já podia antecipar a chegada de Jesus e saber o que ele faria. E confiar que o que ele faria seria muito superior ao que já tinha sido feito até então. A superioridade do sacrifício de Jesus. E aí quando chega a terceira parte dessa epístola, o autor aos Hebreus fala da superioridade da vida que Jesus oferece. Da vida que nós temos em Cristo. Que é uma vida muito superior. Porque é uma vida pela fé. E o capítulo 11 dessa epístola aos Hebreus é uma galeria extraordinária dos chamados heróis da fé, gente superior, não porque fosse essencialmente melhor do que as outras pessoas, mas porque aceitou o desafio, abraçou o desafio de viver essa vida superior, a ponto do autor aos Hebreus chamar essa gente de gente da qual o mundo não era digno, gente de quem Deus não se envergonhava. Não se envergonhava de ser chamado o Deus dessas pessoas, uma vida superior, uma vida na graça,
uma vida no Espírito, uma vida redimida, perdoada, uma vida diferente, uma vida que aponta para a pátria superior, que é a pátria celestial. Toda carta fala de superioridade. A superioridade de Jesus, a superioridade do sacrifício de Jesus e a superioridade dessa vida que Jesus dá. E aí quando chega o final da epístola, esse capítulo 13, eu fico com a sensação que o desejo do autor da epístola era de nos mostrar onde essa superioridade se revela na nossa vida comum. E como essa superioridade influencia a nossa vida comum. A superioridade da vida com Cristo ganha desdobramentos nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nos cerca. E esse texto nos ajuda a pensar se eu e você realmente estamos vivendo a superioridade da vida que Jesus nos oferece. E a primeira marca dessa superioridade da vida que Jesus oferece é a marca do amor. Essa vida superior em Cristo é totalmente baseada em amor. O versículo 1 do nosso texto diz: seja constante o amor fraternal. É de amor que se trata. Não é uma questão de saber quais são as conveniências sociais. Relacionamentos não se baseiam no entendimento de até onde vai a minha liberdade ou começa a liberdade do outro. É muito mais do que isso. Essa vida é superior porque é o amor que enche, inunda o coração. E o amor, como disse o apóstolo Paulo, é o vínculo da perfeição. Esse amor que marca a vida superior em Cristo se reflete em 3 instâncias muito especiais. A primeira é um amor pelo estranho, pelo não familiar, por aquele que se torna bem-vindo através do exercício da hospitalidade. O autor aos Hebreus diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque sendo hospitaleiros, alguns receberam anjos sem o saber. Nós somos de uma geração nada hospitaleira, que mal recebe o conhecido. Nós somos uma geração temerosa, desconfiada, que vê todos os outros como ameaça. Por essa razão, Henri Nouwen, num livro muito interessante chamado Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual, diz que o paradoxo da hospitalidade é que somente a pobreza faz o bom anfitrião. Porque aquele que se faz pobre, não no sentido de ser ausente de recursos, porque nesse caso ele não poderia receber, mas por não considerar que os recursos são seus, não teme o outro. Se o que está em minhas mãos não é meu, mas do Senhor, certamente é para que eu seja bênção na vida dos demais. Se eu não me agarro ao que tenho, o outro não é um perigo. Então eu posso abrir as portas para ele. Ele pode entrar, ele é bem-vindo. Só a hospitalidade transforma o inimigo em amigo. E o amor é essa capacidade de abrir as portas do coração para quem quer que seja, porque de repente no amor a gente descobre que todos são filhos de Deus e que Deus ama a todos e que Deus quer salvar a todos e que Ele quer usar a nossa vida. Mas as nossas portas estão muito bem fechadas. Na nossa casa não entram os estranhos, não entram os pequenos grupos, não entram as células. Nós até saímos para participar de uma outra coisa, mas pouco permitimos que os demais participem no nosso ambiente. Somos reservados. Mas não é que somos reservados, é que gostamos de viver escondidos. E porque as nossas portas não estão abertas, nós não sabemos o que é receber anjos. É só quando as portas se abrem e o sofá da sala é como um banco do templo, e a sala de estar é como um templo, e a casa é como uma igreja, que a gente descobre o que é ter anjos de Deus sentados nas nossas poltronas. A hospitalidade é a marca do amor. Não é só o conhecido, não é só o familiar, não é só aquele que já deu provas de que em nada vai me incomodar que é bem-vindo, mas o estranho é bem-vindo. Todos são bem-vindos.
E eu quero que Deus me faça instrumento de bênção nas suas mãos. A segunda marca desse amor é que é um amor pelo sofrido. O texto diz: lembrem-se dos aprisionados como se aprisionados com eles. Lembrem-se dos maltratados como se maltratados com eles. De repente, o amor não é amor só pelos que estão bem, pelos que podem fazer festa conosco, pelos que podem nos oferecer aquilo que também lhes oferecemos, não. É um amor que faz com que a minha mente, o meu coração estejam focados naqueles que não estão dispondo das mesmas alegrias que eu tenho. É claro que os aprisionados aqui são aprisionados pelo Evangelho. Maltratados aqui são maltratados por causa do Evangelho. Não é gente sem vergonha. Não é gente que se afundou na criminalidade, é gente que está sendo provada. E no amor, a gente se compadece de quem está sendo provado. Porque não há maior alegria para o amor do que poder ajudar, socorrer ou estar perto de quem está precisando. E finalmente esse amor é um amor pelo cônjuge, pela família, pelo lar. Porque ninguém amará os de fora se não amar os de dentro. Então o texto diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o leito sem mancha. O marido que quer ser bênção na mão de Deus tem que começar sendo bênção na vida da sua esposa. A esposa que quer ser bênção nas mãos de Deus tem que começar sendo bênção na vida do marido. O leito não pode ter mancha. Deus julgará os imorais e adúlteros. Não só os que saem à procura de outras pessoas para o leito, mas os que trazem imoralidade para o seu próprio. Porque tem dois problemas aqui. A traição de um lado, o engano, a mentira, e de outro, a coisificação do outro. Tratá-lo como objeto de satisfação pessoal. Não é mais uma pessoa, é um brinquedo. É isso que a Bíblia chama de imoralidade. Quando as nossas relações não são puras, mas tem como única função nos trazer uma satisfação a mais. O amor não aceita que o outro seja tratado como objeto. O amor não aceita que o outro seja trocado por uma outra alternativa. O amor não aceita que o lar desmorone. O amor não aceita que a família sucumba. O amor que é amor pelo estranho e amor pelo sofrido é também amor pela casa. É amor pela família. O meu lar é abençoado por Jesus. Lares fortes e firmes para a glória do Senhor. Pais amando seus filhos, filhos amando seus pais. O amor é o vínculo da perfeição. Por que essa vida é superior, irmãos? Porque é uma vida baseada em amor. Não é uma questão de cartilha. Não é uma questão de conveniência ou interesse. É uma questão de amarmos com o amor de Deus. Segundo, a segunda marca dessa vida superior que Cristo dá é a marca de uma vida que ultrapassa os limites da mera religiosidade. O versículo 9 diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Como em toda a sua epístola, o autor aos Hebreus tenta nos mostrar aqui que nós somos salvos em Cristo não para aderirmos a um esquema religioso, mas para vivermos na esfera da sua graça. Não é o judaísmo que nos está proposto, nas suas leis, nas suas cerimônias, nos seus rituais, isso pode comer, isso não pode comer, esse animal é puro, esse animal é impuro, não. O que nos está proposto é uma vida em Cristo, na graça de Deus, no amor do Senhor. Nem eu, nem você fomos chamados para sermos religiosos, nós fomos chamados para sermos livres de toda a escravidão. Cristo deu a sua vida por nós. E essa vida que extrapola os limites da mera religiosidade é, em primeiro lugar, uma vida de confiança, que nos leva a dizer o que está no versículo de número 5, finalzinho. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. De repente, porque eu me relaciono com Deus e não com as coisas da religião, eu descubro que não estou sozinho, que o Senhor é comigo, que as lutas eu não enfrento só. Deus é bom. Ele disse: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Mas pastor, como é que eu posso tomar para mim hoje uma palavra dita há tanto tempo? Versículo 8 responde: Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia.
Eu posso confiar porque Deus não muda. Deus não muda. Versículo 6, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Vamos dizer isso juntos? O Senhor é o meu ajudador. Não temerei, diz o texto. O que me podem fazer os homens? A religião não protege ninguém de ninguém. Pelo contrário, às vezes vira um contra outros. Mas o relacionamento com Deus tira o medo. O amor lança fora todo o medo. Ninguém pode prejudicar você. Um fio de cabelo da sua cabeça não cai se o Senhor não permitir. Confiança. Segundo, essa vida que extrapola os limites da religiosidade é uma vida de compromisso. Porque é claro que tem compromisso. Só que não é compromisso religioso, é compromisso de vida. O altar que nós temos é diferente, diz o texto. É um altar do qual não comem os que ministram no tabernáculo. É outro altar. Os que serviam no templo podiam até se beneficiar dos artigos que eram oferecidos no templo, mas isso se tratava do templo físico, das leis, das cerimônias. O altar em que nós oferecemos a Deus é outro, irmãos. Mas é um altar. É o altar do coração. É o altar da vida. É o altar que Jesus fez em nosso coração. É o altar em que nos convertemos e deixamos os procedimentos da velha vida em nome dessa nova vida superior que Cristo oferece. Por isso o texto diz que assim como os animais tinham sangue derramado no altar, mas eram queimados fora do arraial, o próprio Senhor Jesus teve o seu sacrifício cumprido fora das portas. Jesus não sofreu dentro de Jerusalém, não morreu dentro de Jerusalém. Ele não pagou a vida dentro da estrutura religiosa, ele pagou o nosso pecado no Calvário. Morreu por nós fora das portas, para que nós entendamos que ele não veio para legitimar uma religiosidade, ele veio para nos convidar a um compromisso com ele fora das portas. O texto diz: saiamos fora do arraial e levemos o seu vitupério, a sua desonra, a sua humilhação. Ninguém é salvo para viver no bem bom. Ninguém foi alcançado para desfrutar apenas. Se Cristo sofreu, é certo que com ele também sofreremos, mas se ele venceu, é certo que com ele venceremos, e se ele reina, é certo que com ele reinaremos. Vamos sair fora do arraial. É muito fácil vivermos confinados no ambiente religioso, protegidos, celebrando uma fé que às vezes não nos acompanha no dia a dia. O nosso culto é outro, irmãos. O nosso culto é outro. O nosso culto não é mais uma questão de lugar. O nosso culto é uma questão de com quem. É uma questão de presença. Se o culto no Antigo Testamento era uma questão de dias, horários, lugares e pessoas específicas, o culto no Novo Testamento é uma questão de vida e de companhia. O mesmo culto que acontece num templo acontece em casa. O mesmo culto que acontece enquanto se canta, se ora, acontece enquanto se lava uma louça, se faz uma comida ou se preenche um relatório. Porque o altar é no coração. E tudo é motivo da gente celebrar. Tudo é motivo da gente dedicar. Tudo é motivo da gente agradecer. O compromisso com Deus extrapola os limites da porta. Ele alcança o átrio. Ele alcança a rua, dentro do carro. Ele alcança a casa, o escritório. Eu não sou diferente lá do que aquilo que eu sou aqui, porque o mesmo Deus me vê em todo lugar. E a única diferença entre aqui e lá é que aqui eu estou com tanta gente fazendo a mesma coisa. E lá às vezes eu estou sozinho. Mas eu sou o mesmo, louvando o mesmo Deus e vivendo a mesma vida de compromisso que Ele me pede. Vamos sair do arraial levando a sua vergonha, porque sabemos que um dia também receberemos da sua glória. Por isso que essa vida que extrapola os limites da religiosidade é finalmente uma vida de celebração e louvor. É de confiança, é de compromisso, mas é de celebração e louvor. Porque o texto diz, por meio de Jesus, verso 15, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Se a religião pede sacrifícios cerimoniais, a vida que Deus dá só pede sacrifício de louvor. Lábios que não se calem.
gratidão que não cesse, uma capacidade de reconhecer em tudo que Deus é bom, irmãos. Por isso em casa a gente cultua, porque em casa está cheio de coisa que é prova da bondade de Deus para conosco. No trabalho está cheio de coisa que é evidência da generosidade de Deus para conosco. A música não cessa, ela não tem a ver com a hora em que os instrumentos são tocados e a multidão é convocada. Ela tem a ver com essa percepção de que Deus é bom. Eu canto de alegria. Eu canto porque o meu Deus tem feito maravilhas na minha vida. Eu canto porque eu sei que Deus está comigo. Eu canto porque Ele colocou nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. A vida superior que Jesus dá é uma vida de festa. A religiosidade tende a ser carrancuda, rigorosa, cerimonialista, esfriada, engessada. Mas a vida com Deus é uma vida de alegria e regozijo, é uma vida no Espírito. E o Espírito faz dos filhos de Deus gente que é como o vento. Você não sabe de onde veio, para onde vai, mas você ouve a sua voz. Há uma liberdade para os filhos de Deus, há uma alegria nos seus corações. A vida com Deus é uma bênção. Então eu não posso conceber uma vida cristã de murmuração, queixosa, melancólica, complexada. Não consigo. Não consigo entender gente que se diz cristã, mas não consegue sorrir, não consegue regozijar-se, não consegue celebrar. Não consigo entender famílias em pé de guerra, irmãos que viram o rosto uns para os outros. Não consigo entender crentes cheios de demandas, sempre pedindo, sem nunca oferecer nada em troca. Não consigo, porque o sacrifício que Deus pede é um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. E o nome do Senhor é um nome acima de todo nome. É o nome de Jesus, irmãos. Essa vida é superior, porque é uma vida que extrapola os limites da religiosidade. E finalmente, esse texto é tão rico que eu tenho que me policiar para dizer o que eu preciso dizer hoje, uma vez que ele permite que nós digamos tantas coisas. Mas a terceira marca dessa vida superior que Cristo dá, a primeira é a marca do amor. A segunda é a marca de uma vida que extrapola os limites da simples religiosidade. E terceira marca dessa vida superior que Cristo dá é a marca da submissão à autoridade de Jesus e à autoridade daqueles que Jesus constituiu sobre as nossas vidas. Eu quero ler 3 versículos com você. Versículo 7, versículo 17 e versículo 20, junto com o 21. Lembrem-se dos seus líderes, diz o versículo 7. E a palavra grega para líder aqui tem uma característica muito interessante. Não é uma palavra técnica, como é a palavra bispo, como é a palavra presbítero, como é a palavra apóstolo, como é a palavra mestre. Essa palavra é uma palavra que designa qualquer pessoa que atua de forma influente e orientadora na vida das demais. É o que nós chamaríamos hoje, de forma até um pouco equivocada, de líder leigo. Essa palavra fala de gente que nos lidera porque se tornou para nós modelo de vida. Algumas Bíblias trazem a tradução guias, outras trazem pastores. Mas no fundo é líder mesmo, como nós falamos hoje. Gente que Deus pôs para abençoar a nossa vida e cuidar da gente. Muitas vezes gente até que já passou. Porque o versículo 7 fala de gente que já passou. Observem bem o fim da vida que tiveram e imitem a sua fé. Gente que vai até o fim, que nos inspira, que nos motiva, porque não vende a alma, não negocia os seus valores. Uma das bênçãos de sermos cristãos é podermos conviver com gente que Deus levanta
e que mostra para nós de forma vívida, maravilhosa, profunda, que tem compromisso com Deus, um compromisso que vai até o fim. Mas veja o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A submissão é uma bênção porque facilita a vida de todo mundo. Os que Deus chamou prestarão contas diante dele, e aqueles que eles lideram devem-lhe submissão, para que a vida cristã corra como uma vida de disciplina, obediência, reconhecimento da autoridade de Deus. Veja, a vida cristã precisa ser uma vida de submissão e obediência para não se tornar um movimento infernal. Porque a questão do inferno é que o inferno nasce da rebelião e da insubmissão. O inferno nasce da decisão de anjos de não mais se submeterem à autoridade divina. O pecado de Lúcifer, que fez com que ele fosse transformado em diabo, foi exatamente o desejo de usurpar a divindade de Deus, colocando-se no seu lugar. E por causa dessa rebeldia, dessa insubmissão, ele foi expulso do céu juntamente com todos aqueles anjos que também se mostraram rebeldes. Agora acompanhem comigo um raciocínio. Recentemente eu escrevi um texto que foi parar no meu livro Apenas Alguns Limões, com o título Uma Bagunça Só. Há muito que eu sou incomodado com uma ideia mais ou menos bem propagada no mundo evangélico, ela já foi mais forte, eu admito, de que o inferno é uma espécie de organização militar, bem estruturada, hierarquicamente definida. O diabo é uma espécie de general. Os demônios são soldados bem treinados, em cadeia de comando. Os maiores governam sobre os menores, e assim o inferno está absolutamente organizado em torno de uma administração precisa e muito bem disciplinada. Irmãos, isso não pode ser verdade. O conceito único do inferno é insubmissão. Se os demônios fossem organizados, disciplinados e obedientes, não eram demônios. O inferno não é uma instituição paralela ao céu tentando tomar o poder. O inferno é o contrário de tudo que o céu é. E a única coisa que interessa ao diabo e aos demônios, na bagunça em que eles vivem, é roubar, matar e destruir. E quando o diabo age na igreja, o resultado dessa ação é divisão, insubmissão. Gente que ao invés de ser alívio na vida da liderança, é peso na vida da liderança. Gente que ao invés de se oferecer para o trabalho, fica criticando e minando o trabalho de quem está tentando fazer alguma coisa. O texto diz: obedeçam, para que o trabalho dos líderes seja alegria e não peso. Nós prestaremos contas diante do Senhor. Células que os líderes se sentem solitários, sobrecarregados. As demandas são inúmeras e há poucos para ajudar. Uma fogueira de vaidades, um querendo ter mais problema do que o outro, caindo sempre nos mesmos erros, voltando sempre com as mesmas histórias, trazendo tristeza para a liderança. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é a gente chegando diante da sua liderança e dizendo: eu estou aqui para ajudar. Nós temos uma missão de ganhar esse mundo. Conte comigo. Os campos estão brancos para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para essa seara, meu Deus. Mas veja o versículo 20. E o Deus da paz. Porque se o inferno é caos e confusão, o reino é paz. A Bíblia diz que o espírito não é de confusão, mas de paz. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande, veja, o grande pastor das ovelhas. Esse texto diz que nós olhamos para os nossos líderes não por quem eles são, mas porque eles foram chamados por Jesus. E é para Jesus que todos devemos olhar também. Somos obedientes, somos servos, não porque nos agradamos de nossos líderes,
não porque são inspiradores e motivadores, não porque têm estratégias adequadas e sabem como conduzir as coisas, mas porque estamos olhando para Jesus. Ele é o grande pastor das ovelhas. Irmãos, importa servir a Jesus. Jesus merece que nós o sirvamos, porque Ele pagou o preço do nosso pecado e abriu-nos a porta da sua salvação. A cidade permanente, que não é essa cidade em que vivemos hoje, mas é a que está por vir, só nos receberá por causa de Jesus. Ele merece ser servido, amado e adorado, com toda a força do nosso coração. Feche seus olhos. Quero orar com você. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produz em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.